bem com você? Meu nome é Paula Medeiros, seja muito bem-vindo a este canal. Vem comigo que eu quero te mostrar umas ideias lindas de decoração de Natal que você pode fazer aí na sua casa ainda para esse ano. Assistido os últimos vídeos e tem me visto sempre com a mesma roupa, no mesmo lugar, parece que é a mesma coisa e é, viu gente? Tô gravando várias aberturas aqui porque eu mal tenho tido tempo de me arrumar, gente, sério. Então, o dia que eu dou uma maquiadinha, assim que eu fico mais apresentável, eu tenho que aproveitar para gravar todas as aberturas possíveis. Então, não é que eu esteja sem tomar banho há algumas semanas, embora dê vontade, porque o clima aqui já não tá muito propício. Mas é por isso, é porque eu gravo algumas aberturas sequenciais e também porque eu não tenho muita roupa, eu sou imigrante, cheguei agora e tenho pouquíssima roupa, principalmente inverno. Ai, Jesus, quero só ver a hora que esse inverno chegar, estamos no outono e eu já tô congelando aqui. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz algumas casinhas que nem de longe parecem, mas que foram feitas de papelão. E como eu fiz com elas uma linda montagem de um arranjo de Natal, que dá para usar no centro de mesa, mas dá para decorar qualquer outro ambiente. Bora lá que eu já vou te mostrar. Eu comecei preparando um molde. Eu fiz o desenho de uma casinha qualquer, olha lá. Nesse caso, o meu telhado é pequenininho, a minha casinha é estreitinha e compridinha. E tem essa lateral aqui, ó, que ela é exatamente a medida da parede e da metade do telhado. Vou fazer 2 riscos de cada uma dessas partes nesse papelão aqui. Esse papelão, ele tem uma gramatura boa. Sabe aquele papelão que ele é mais durinho? Ele é fino, bem fino, mas ele é bem durinho. E aí que tá. Às vezes a gente escolhe um papelão porque ele é grosso, mas ele é molengo. Sabe aquele papelão que dobra fácil, que curva fácil, que ele tem muito ar dentro dele? Se você apertar, ele amassa. Esse papelão não é legal para fazer esse tipo de trabalho. Procura um papelão que seja um pouquinho mais durinho, que ele tenha um espaço menor entre uma camada e outra de papel, sabe? Risquei ali 2 partes da frente da minha casinha, na verdade uma vai ser a frente, outra vai ser o fundo, e 2 laterais. E como o meu papelão é bem fininho, como eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou colar mais uma camada aqui, ó, na parte de trás, para encorpar esse papelão e para que a minha casinha fique bem estruturada. Agora sim, eu vou recortar cada uma das partes utilizando o estilete. Aqui eu pego as 2 laterais da minha casinha e junto com a parte da frente. E eu ponho a régua aqui, ó, posicionando de um canto a outro do telhado para poder marcar aqui exatamente onde vai ser a dobra, onde vai ter aquele vinco de terminação do telhado, é a separação ali entre o telhado e a parede, ó, tá vendo? Então eu passo o estilete, mas não o suficiente para cortar totalmente, só para fazer um meio corte, digamos assim. E esse molde eu fiz com diversas janelinhas, fiz coraçãozinho, fiz várias coisas aqui, porque eu quero reaproveitar esse molde para fazer outras coisas. E aí, na hora de decidir aqui qual janelinha eu cortaria nessas minhas casinhas, eu acabei resolvendo que eu ia fazer de uma forma diferente, porque eu olhei para o lado e eu vi esse cesto aqui dando sopa. Na verdade, eu comprei ele justo para fazer projeto mesmo. E eu resolvi aproveitar esses quadradinhos que eu achei que parecia bem uma janelinha. E eu recortei diferentes janelinhas, algumas com mais quadradinhos, na verdade são retângulozinhos, né? Algumas com mais partes, outras com menos, porque as minhas casinhas, elas terão todas a mesma altura. Mas eu quero diferenciar elas justamente pelo formato das janelinhas. Algumas eu vou fazer com portinha, outra com janela maior, outra janela menor. Só uma delas que eu acabei fazendo uma parede um pouco mais comprida, assim, para ficar diferente das outras. Mas de forma geral, o que vai diferenciar as minhas casinhas são mesmo as janelinhas.
E depois de tudo pronto, eu até pensei que eu poderia ter feito casinhas de diferentes alturas, que ia ficar muito bonito na composição, né? Com todas as janelas já cortadas, eu posicionei aqui onde eu queria e risquei aqui para saber exatamente onde eu preciso cortar. Lembrando que o corte precisa ser um pouquinho menor do que a janela, porque eu não quero que essa janela transpasse lá para o outro lado. Eu quero que ela tenha um apoio aqui para que eu possa colar. Então, eu pus um pouquinho para dentro a régua, ó, e fui cortando. E aqui não se preocupa se o corte passar um pouquinho, tá? Não vai ter problema. Depois das janelas já cortadas, é hora de posicionar a parte das laterais. E eu usei cola quente para isso e deu muito certo. Confesso que o meu molde sobrou um tiquinho de telhado lá na parte de cima, mas não teve problema, foi só cortar ali com estilete, deu tudo certo. E agora uma coisa muito importante, com a casinha já montada, é essencial que a gente cubra todas as partes que o papelão está à mostra. Sabe aquela parte furadinha do papelão? A lateral do papelão, o perfil dele ali. Onde ele tá aparecendo, a gente precisa cobrir com fita. E por que eu falo isso? Porque a primeira casinha que eu fiz, eu não fiz isso e fui logo passando massa. E a massa amoleceu, gente, essas partes. E ai, mas deu um trabalho. Porque ela começou a ficar torta, eu não conseguia fazer as quinas da casinha direito e deu um trabalhão. E aí da segunda casinha em diante, aí sim eu fiz esse trabalho e deu muito certo. A primeira eu precisei até descartar porque ficou realmente muito ruim. Mas não tem segredo, é só cobrir todas as partes que o papelão tá à mostra ali, aquela parte do perfil do papelão. Dá pra fazer até com jornal ou papel sulfite, papel velho aí que você tem, e fazer uma papietagem, sabe? Vai rasgando pedaços de papel, passando cola e colando na casinha. Dá pra fazer isso também e dá muito certo. Lembrando que é importante cobrir todas as partes, a parte do chão da casinha ali, onde a gente vai apoiar ela, porque também vai ter massa ali, aqui dentro das janelinhas. Todos os lugares precisam estar bem protegidos com a fita. Agora sim, todas as minhas casinhas já estão montadinhas e prontas para receber a massa. Eu tô usando a mesma massa que eu usei no vídeo anterior para fazer as casinhas com caixa de leite. Mas aqui com certeza daria para fazer com a massa corrida também, porque o papelão ficou muito rígido, essa casinha tá parecendo feita de MDF, tá muito forte mesmo, não vai ter problema de rachar nem nada disso. Essa minha aqui é uma massa plástica, é uma massa de preenchimento, de trabalhos artísticos e tal, mas a massa corrida dá certo. Deixei secar essa massa e com as casinhas já secas, agora eu venho com a lixa, gente. E o trabalho de lixar é um pouquinho sujo, mas vale a pena porque vai dar o acabamento perfeito para essas casinhas. Eu tô usando essa lixa no suporte e ela é boa porque acaba deixando as paredes bem retinhas. Mas eu usei ainda para dar acabamento uma lixinha de unha, sabe uma lima? Vou colocar uma imagem aqui. Uma lima de unha dessas que tem EVA dentro, que ela é mais flexível. E eu fui ali em alguns pontos onde tinha algum furinho, alguma coisa que estava irregular na massa, eu ia dando um pouquinho mais de lixa ali, só para que ela ficasse o mais lisinha possível. Essa minha parede. Precisa ter muita atenção aqui nos cantos também, para que esses cantos não fiquem totalmente vivos, ou seja, muito quadrados, sabe? É legal dar uma leve arredondada nesses cantos.
foi. Eu lixei todas as casinhas até que elas ficassem lindas e lisinhas assim. Em alguns pontos, chegou até a aparecer ali o craft, sabe? Da fita e tal. Mas não tem problema, não se preocupe se isso acontecer, porque depois no processo de pintura vai dar tudo certo, tudo isso vai ser coberto e não vai comprometer a estrutura da casinha também. Hora de colar as janelinhas. Uma delas ficou com a abertura um pouco maior do que era a janela. Mesmo eu tentando cortar um pouquinho para dentro, essa aqui ficou um pouquinho menor. E eu acabei preenchendo com massa ali a lateral e deu tudo certo. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para não aparecer nem um fiapinho de cola quente, porque depois isso vai aparecer na tinta e vai ficar feio o nosso trabalho. Então é importante tirar qualquer bolinha ou fiapinho de cola que venha aparecer ali do ladinho da janela. Portas e janelas coladas, hora da pintura. Para pintar, eu usei primeiro um primer que me ajudou inclusive a dar aderência para a tinta, tanto para a casinha quanto para as janelinhas que são de plástico e são bem lisinhas. E eu dei 2 demãos de primer em todas as casinhas. E em seguida, com o primer seco, aí sim eu vim com a tinta branca. E eu tô usando aqui uma tinta acetinada, porque era a tinta que eu tinha. E eu acho bem importante fazer a aplicação tanto do primer quanto da tinta com rolinho, ou então com spray, porque a pincelada vai dar um efeito diferente do que a gente tá querendo aqui. Eu até gosto do efeito da pincelada em alguns trabalhos, mas nesse caso aqui que a gente tá querendo uma casinha bem minimalista, bem delicada, eu acho que o rolinho é a melhor escolha. E olha, gente, que lindeza que ficou! Ficou parecendo uma casinha feita de alvenaria mesmo. E eu queria colocar luzinhas dentro das minhas casinhas, claro. Mas eu tive uma questão aqui a resolver, porque eu lembrei que lá dentro é marrom. E se eu colocar uma luzinha aqui dentro, vai ficar aquele marrom aparecendo do papelão. Então eu deveria ter pintado antes para não ficar tão feio. Mas já que isso não aconteceu, eu tive a ideia de tapar essas janelinhas. E eu fui atrás de algum material que fosse suficiente para passar a luz e para esconder o papelão lá de dentro. E eu achei essa embalagem de pão aqui que foi perfeita para isso. Nada mais é do que um papel manteiga. E eu cortei quadradinhos e colei com a cola branca mesmo. Usei um stencil para fazer algumas estrelas. Eu fiz nessa casa aqui, que é uma casa maior. Essa aqui é aquela casa que eu fiz uma parede mais comprida, assim. Fiz uma estrela bem na frente. Mas outras eu fiz no telhado, algumas eu fiz atrás. E fui fazendo assim de forma aleatória, usando o stencil da Opa. Vou deixar a referência dele aqui na descrição. Um pincel pituá da Condor e uma tinta acrílica cinza. Na verdade é um branco misturado com preto aqui. Fiz um stencil ali com aspecto bem desgastado. E essa casinha ficaria muito linda numa prateleira, numa estante, em cima de um móvel. Mas eu resolvi fazer uma composição diferente com elas. Coloquei todas elas numa bandeja. Espera aí que eu vou te mostrar essa montagem e logo em seguida o projeto todo finalizado e você vai ver a lindeza que ficou. Quer dizer, eu acho que ficou uma lindeza, mas eu quero saber de você o que você achou. Agora sim, concluindo aqui a montagem, eu vou te mostrar as imagens finais e eu quero que você deixe um comentário aí pra mim falando o que você achou do projeto do vídeo de hoje. We wish you a Merry Christmas.
hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha te inspirado a colocar a mão na massa por aí também. E bora lá que o Natal logo vem. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.